Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre a desobediência. Contexto de referência, Provérbios, capítulo 8, versículo do 32 ao 36. Você que está com uma Bíblia em casa, pegue sua Bíblia, ou você também pode pegar uma água, um café, caso você queira. Se você não tiver uma Bíblia física, você pode usar pelo celular também, para a gente ler junto. E antes de ler os versículos, vamos orar. Amém? Senhor Deus, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua Palavra. Só temos que agradecer, Deus, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, porque não merecemos nada, Senhor Deus. Nos capacita, Deus, com a Tua graça para praticarmos a Tua Palavra e que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Deus, que está vendo esse vídeo. Só temos que agradecer por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos ler Provérbios, capítulo 8, versículo do 32 ao 36. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino e sejam sábios, e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas quem pega contra mim, violenta a própria alma. Todos que me odeiam, amam a morte. Antes de irmos para os tópicos, eu quero relatar algo interessante que eu encontrei aqui no versículo 32, que tem entre aspas, agora. Eu sugiro que você pause o vídeo e leia o capítulo 8 inteiro. Mas, para resumir, esse agora significa o quê? Agora que você entendeu a excelência e a eternidade da sabedoria, meus filhos, escutem o que eu digo. Aí se segue com o versículo 32. Mas, para que você possa entender de fato cada parte que o capítulo 8 trata desse agora, eu sugiro pausar o vídeo para você ler o capítulo 8 inteiro. Mas, antes de ir para os tópicos, eu queria mostrar uma questão aqui. Obedecer ou desobedecer. Porque os tópicos eles vão tratar o custo da desobediência e o custo da obediência. Tópico 1. O custo da desobediência, que tem como base o versículo 36 de Provérbios 8. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Como lemos aqui, quando desobedecemos a Deus, ou seja, quando pecamos contra Deus, violentamos contra a nossa própria alma. E o que isso significa? Eu fui dar uma pesquisada no Google e encontrei essas informações aqui. Causar dano profundo à própria essência espiritual, agindo contra a consciência, a vontade divina ou o amor, resultando em uma morte da alma, ou seja, a perda da graça de Deus e a corrupção do senso comum. É um suicídio da alma que endurece o coração. Então, isso significa que a desobediência é um suicídio, por isso gera a morte. E se é um suicídio e logo gera morte, não tem como voltar para a vida, gerando assim uma prisão, porque a morte ela retrata uma prisão, porque se não tem como voltar para a vida, que seria sair da cela, logo a morte é uma prisão, porque não conseguimos sair com nossas próprias forças dessa prisão. Lembrando que eu estou falando da morte espiritual. A morte física já seria um outro assunto. Para ser mais claro, eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu sábado, dia 24. Oxe, um inseto. Oxe, ele tá querendo sair, mas não consegue. Que estranho. Ok, eu vou almoçar lá então. Depois de almoçar... Oxe, esse inseto ainda tá aqui. Vou ajudar ele aqui. Vamos ver se ele sobe aqui no meu dedo. Ei, menino, sobe. Sobe. Ei, menino, sobe. Aí, finalmente subiu. Agora eu vou te colocar do lado de fora. Vai lá, menino. E aonde eu quero chegar com esse exemplo? O inseto somos nós. O meu quarto é a prisão.
A janela que está metade aberta e metade fechada seria a cela que está metade aberta e metade fechada. O mundo que eu falo que seria o planeta em si e não o mundo pecaminoso seria Jesus. O mundo seria Jesus. E o dedo que eu tentei ajudar o inseto seria o dedo de Deus. Deus, ele está tentando nos ajudar, tentando tirar a gente dessa prisão, porque a cela está aberta. E ele consegue tirar por conta que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Mas ficamos atribuindo valor a coisas desse mundo, como por exemplo, celular, redes sociais, comparação, que seriam sentimentos em si, séries, filmes, emprego, rotina, performance. Ficamos atribuindo valor a essas coisas que se esquecemos dos planos de Deus. Porque aquele inseto existe para voar pelo mundo. E nós existimos para temer a Deus e guardar os seus mandamentos e viver os planos dele. Deus, ele tem isso para nós. Mas ficamos dando valor a coisas tão pequenas e se esquecemos das coisas grandes de Deus. Tópico 2. O custo da obediência, que tem como base o versículo 32 ao 35 do capítulo 8 de Provérbios. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Salomão, ele retrata bastante o ser sábio na questão da obediência. Porque para Salomão, para ser sábio, tem que obedecer a Deus. Ele retrata muito isso, por conta que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, como ele fala no capítulo 1, que é muito interessante isso. Então, isso mostra que para sermos sábios, temos que ter o ato de obedecer a Deus. Só que agora é que entra o custo da obediência. Temos que nos entregar por completo a Deus, para que Ele possa tirar tudo aquilo que a gente atribui valor. E um exemplo que eu vou citar aqui seria Pedro. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 13, por favor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, e a admiração que se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro, ele estava atribuindo muito valor ao que estava acontecendo na frente dele, que seria não conseguir nenhum peixe. No entanto, ele atribuiu tanto valor que Jesus quebrou essa expectativa dele. Jesus, em algum momento, vai pedir para renunciarmos a algo que damos muito valor, que pode ser rede social, filmes, séries. O problema não está nessas coisas, mas está em nós, que damos muito valor a essas coisas.
Lembrando que da mesma forma que a gente dá muito valor ao emprego, à rotina, à performance e entre outras coisas. Mas não estou pedindo aqui para você sair do emprego, obviamente. Mas não dê valor ao emprego, dê valor a Cristo, que Ele te concede todas as coisas, Ele te concedeu até esse emprego. Então, posso reconhecer que a gente deve obedecer a Deus, não dar valor a coisas externas, mas obedecer a Deus. Se Ele pede para renunciar, que a gente venha renunciar. Porque para nós pode ser algo pequeno, mas para Deus isso é uma prisão enorme. E agora fica a decisão difícil: obediência ou desobediência, vida ou morte, cruz ou mundo, eterno ou momentâneo. Essa é uma das decisões mais difíceis, porque se atribuímos valor a tantas coisas, devemos tirar esse valor dessas coisas e colocar o valor em Cristo, que está ao nosso lado. Ele nunca passará, Ele sempre estará ao nosso lado, esperando que a gente venha se arrepender, esperando que a gente venha o buscar. E para se tornar mais fácil essa decisão, ore, seja sincero com Deus sobre essas decisões que você tem que fazer e escolha essa decisão. Mas eu indico escolher a mais difícil com um resultado melhor. Amém? Eu estou falando sério. Ore, seja honesto com Deus sobre o que de fato você iria escolher e depois escolha o caminho certo a se fazer. E esse caminho não é porque é certo que vai ser mais fácil, é o caminho certo e é o mais estreito. Amém? Você que chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se puder, curta, se inscreva, comente ou compartilhe para alguém. E lembrando, não se esqueça de colocar sua fé em Jesus. Amém?